Ao vivo no YouTube também e já está à disposição no Instagram para quem acompanha e quem assiste a nossa programação. Boa noite, doutor. Boa noite, Pelezinho. Boa noite a todos os ouvintes do Show de Notícias. É um prazer mais uma vez poder falar do seu programa e todos os seus ouvintes. Doutor, hoje é sexta-feira. A gente sabe que o Brasil vive uma expectativa muito grande com a chegada das gotinhas, a chegada da vacina, a imunização. A gente sabe que não é para agora. Hoje pela manhã eu conversava com algumas figuras do meio da comunicação nossa e eu dizia que é provável que nós devamos caminhar ainda até o ano que vem. Até porque as primeiras doses que chegaram não deu para suprir nem mesmo a necessidade do maior número de profissionais da área de saúde. Doutor, com a envergadura toda que o senhor tem, a convivência que o senhor tem lidado com a massa baiana e com o meio aos colegas, o que é que se comenta com relação a essa chegada dessa vacina, hein, doutor? Bom, excelente análise que você fez, Pelezinho. O que ocorre é o seguinte. Nós estamos passando por um imbróglio muito grande, né, com relação a essa vacina. Hoje tivemos agora há pouco a notícia de que a vacina da Oxford AstraZeneca, que até então era para ter chegado na semana passada, só chegou hoje, né, está chegando da Índia, né, chegou da Índia no aeroporto de São Paulo e está seguindo para o Rio de Janeiro para dali poder ser distribuída essas 2 milhões de doses através do Ministério da Saúde aos municípios que vão receber essa vacina. E isso vai se juntar também ao fato de que a Anvisa autorizou hoje o segundo lote que o Instituto Butantan fez de produção, né, no local mesmo, em São Paulo, a produção da Coronavac, de 4,8 milhões de doses. Quando se soma esses 2 milhões que chegaram da Oxford AstraZeneca vinda da Índia, nós temos um total aí de 6,8 milhões de doses a mais. Entre somados com o que já foi liberado, a gente tem em torno de 12 milhões de doses. O que significa isso? É um número suficiente para o Brasil poder vacinar a sua população dentro daqueles grupos prioritários que foram determinados pelo Ministério da Saúde, que as secretarias estaduais e municipais estão determinando? Infelizmente não é. Com esse número de doses que estão disponíveis, não vai ser possível vacinar nem 40% neste momento, nem 40% dos grupos prioritários. Então, isso chama atenção, corroborando com o raciocínio que você teve, de que se não tivermos uma produção ainda mais acelerada da vacina, nós vamos passar um bom tempo ainda tendo os cuidados e a população ainda aguardando a vacina para que possa realmente estar imune. Então, o que significa hoje? Claro, é uma ótima notícia ter chegado esses 2 milhões de doses, mas a gente sabe que a Oxford AstraZeneca ela tem uma parceria com o Instituto Fiocruz. A Fiocruz está com dificuldade de receber o ingrediente para produzir a vacina aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E a Coronavac também, que é produzida através do Instituto Butantan, está tendo uma dificuldade de receber o ingrediente, ou seja, um insumo necessário para produzir mais vacinas aqui no Brasil. Então, na prática, nós temos ainda só essas 6,8 milhões de doses, até que esses dois institutos possam produzir de maneira mais plena e distribuir à população. Então, até lá, neste momento, nós temos de realidade, no máximo 40% do primeiro grupo que é prioritário para ser vacinado. Então, isso significa, na prática, que, por exemplo, das doses que chegarem em Euclides da Cunha, em Canudos, Quinjigue, Monte Santo, Serrinha, Tucano, Araci, ou em todas as cidades da Bahia, infelizmente, aquele primeiro grupo que é composto com profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos, idosos que estejam em asilos, abrigos e a comunidade indígena, infelizmente apenas 40% poderá ser vacinado. E das vacinas que chegaram na Bahia até então, só está sendo vacinado os profissionais de saúde. E ainda assim, Telezinho, dentro desses profissionais de saúde, nem todos os profissionais de saúde estão sendo vacinados. Então está existindo na Bahia e no Brasil, até então, uma prioridade em cima da prioridade. Então está restringindo essa vacina porque o número é muito pequeno.
Para você ter ideia, em Canudos chegaram apenas, através do Ministério da Saúde, 90 doses. Tem municípios que estão chegando pouquíssimas doses para ser aplicadas. Então, nós temos que ter o cuidado, porque as vacinas ainda estão insuficientes, porque, infelizmente, está tendo uma situação, uma conjuntura mundial dificultosa para que essas vacinas cheguem ao Brasil, e por questões diplomáticas também entre Brasil e China, que está tendo dificuldade em receber a quantidade de insumos que são necessários. Ao mesmo tempo, Pelezinho, a gente vê um número crescente de casos, porque as pessoas não devem jamais imaginar que, pelo fato de ter chegado a vacina, achar que é para ter qualquer tipo de cuidado deixado de lado. Não, nós devemos sim manter os cuidados e fazer com que a gente evite as contaminações e, principalmente, evite os riscos de morte. Ô doutor, aqui na nossa região nós tivemos pouco mais de 1.000 e poucas doses que chegou. A grande maioria foi para a área indígena. A gente sabe que uma boa parte dos profissionais de saúde não tiveram a oportunidade também de receber essa dosagem. O senhor falou de Canudos, é uma região onde o senhor também presta serviço na qualidade de profissional de saúde. Araci também, as dosagens foram poucas. Banzaí assim sucessivamente. Doutor, hoje, agora à tarde, eu estava acompanhando uma matéria que ela indica que é provável que até o mês de maio nós já devamos ter essa segunda parcela, segunda dose de distribuição para todas as cidades, ou até antes mesmo. Agora, o senhor não acredita que isso pode causar um transtorno, já que gerou também muita expectativa, doutor? Com certeza, isso pode gerar sim esse transtorno, porque a ansiedade de todos é muito grande. Aí, como eu falei, dentro de um grupo que foi como grupo prioritário, está tendo que escolher quem vai ser vacinado primeiro, né? Então, aqueles grupos, por exemplo, pessoas que estão no grupo 2, 3 e 4, isso vai demorar muito ainda até que se chegue essa vacina para essas pessoas. Há uma previsão de que para passar de um grupo, grupo 1 para o grupo 2, isso demora em torno de 30 dias. Mas eu acredito que isso possa demorar ainda mais, porque está demorando de chegar essa vacina, a gente não sabe como que vai ficar essa produção. A gente torce que realmente a cada dia aumente essa produção. Por exemplo, a vacina Coronavac, ela vai ter uma produção no Instituto Butantan de 1 milhão de doses por dia, podendo passar 2 milhões de doses por dia. Mas a população brasileira é muito grande, né? Então essa ansiedade existe e isso vai fazer com que as pessoas queiram correr atrás da vacina, buscar a vacina e infelizmente tem que ter paciência, porque isso não é responsabilidade das secretarias municipais de saúde, das gestores municipais. É o governo federal, através do Ministério da Saúde, que está determinando o quantitativo que vai mandar para cada município. Então nós devemos realmente ter cautela, cuidado, mas a gente deseja que essa quantidade de doses ela passe a chegar com a maior quantidade. Porque nesse momento ficou, a bem da verdade, Pelezinho, ficou algo muito simbólico, né? Ficou muito mais para a questão da mídia, da imprensa, para mostrar que chegou, porque de efetividade, infelizmente, é um número muito pequeno. A gente sabe, por exemplo, aí em Euclides da Cunha foram 1.100 mais ou menos doses chegaram aí, 800 para a comunidade de Massacará e 300 para os profissionais de saúde. Mas a gente sabe que o quadro efetivo é bem maior, né, doutor? Exatamente. Cada pessoa que vai ser vacinada, ela precisa de 2 doses, né? Então, o governo do estado, por exemplo, a Secretaria Estadual, pediu para que fosse aguardado 28 dias para dar a segunda dose. E o que determina realmente, a segunda dose tem que ser dada a partir de 14 dias, entre 14 e 28 dias. Então a gente torce que até esses 28 dias, das 300 pessoas, por exemplo, que tomaram a vacina aí em Euclides da Cunha, elas possam realmente ter um aporte maior de vacinas para vacinar mais pessoas. E quando a gente sabe a efetividade da vacina, a gente precisa vacinar cada vez mais as pessoas para a gente poder atingir realmente uma imunidade coletiva, que é o que a gente deseja, de proteção à população, para que a gente possa diminuir essas necessidades de uso de máscara, de álcool e gel o tempo inteiro, de lavagem das mãos. Mas, claro, lavar as mãos é sempre importante, o uso do álcool e gel é sempre importante. Mas lembrando, eu gosto de dar o exemplo. Veja que a Inglaterra, a região da Inglaterra, já tem muita gente vacinada, região de Israel, vários países da Europa e próprios Estados Unidos, com muitos habitantes vacinados, e infelizmente o número de casos ainda está alto, né? Então as pessoas não devem jamais
Pelezinho, achar que porque a vacina chegou no Brasil, agora ninguém é para se cuidar. Deve sim se cuidar, manter os cuidados para evitar as complicações e principalmente o número de óbitos. A gente sabe, por exemplo, em Euclides da Cunha já tem mais de, se eu não me engano, 16 pessoas já faleceram. Recentemente teve mais um, né? Exatamente. Então, o percentual nesses últimos 20 dias tem tido um incremento muito grande de internamento, de diagnósticos e principalmente de óbitos. Né? Veja que no Brasil, em 24 horas, nós tivemos mais de 1.300 óbitos no Brasil. Então isso chama atenção. A Bahia chegou... A Bahia, doutor, me permite... 32, eu estou acompanhando aqui, 32, né? Então é um número 32 casos, estamos com a taxa de ocupação de leitos de UTI, se eu não me engano, 74. 73%. Ocupação é 74. 74%, isso. Então isso faz com que a gente possa fazer uma reflexão e que quando a gente está mais distante dos grandes centros, isso também dificulta. Então tem muitos jovens que às vezes acham que pelo fato de não sentir nenhum sintoma, não possa transmitir o vírus para alguém que está dentro de casa, que tem alguma doença grave, que pode complicar. E infelizmente dentro das UTIs a gente presencia diariamente pessoas que realmente, a maioria são idosas, pessoas que têm doenças graves como diabetes, hipertensão, problemas renais, que infelizmente às vezes necessitam de um respirador artificial, de um rim artificial, no caso tem que fazer uma hemodiálise, e aí infelizmente muitos podem sofrer óbito, ir a óbito, e que para cada família uma pessoa representa 100%. Muito bem, agora são 19h28 na Bahia, nós estamos conversando com o doutor Tiago Fonseca. Terminei aqui no início até trocando os nomes, falei de Vitor, né? É doutor Tiago Fonseca, terminei trocando, mas eu corrigi aqui a tempo. O doutor, a gente sabe que aqui na nossa região mesmo, com o que os prefeitos estão fazendo no intuito da curva da doença avançar, a gente sabe que aos finais de semana existe muitas baladas, assim como nos grandes centros, barzinhos, as festinhas, enfim. E você falou em jovem, a gente sabe que o jovem ele gosta da diversão. E eu queria só entender do senhor, doutor, com a envergadura toda que o senhor tem já há muitos anos na área da medicina na saúde, o que é sintomático, doutor? Esse sintomático, ele provoca uma reação maior. A gente sabe que as baladas, muitos jovens que vão, atrai esse vírus sintomático, muitas vezes eles não percebem e terminam repassando para suas famílias, principalmente as pessoas da terceira idade, e com problema, portanto, de hipertensão e etc, doutor. Eu queria entender o que é sintomático, porque tem muita gente que ainda não sabe o que é isso, doutor. Excelente intervenção, Pelezinho. Vamos lá. Primeiro ponto, aquela questão que você falou de existir ainda nesse momento de pandemia, situações de aglomerações, bares, às vezes festas, que já ouvi relatos de pessoas dizendo que tem comentários de festas escondidas, e isso infelizmente é péssimo, porque é uma chance de transmissão do vírus ser repassado e às vezes aquela pessoa levar para dentro da sua casa, algum ente querido realmente adoecer, e até as próprias pessoas jovens que acham que não adoecem, que não morrem. Vou te dar um exemplo de que tive uma colega de turma, uma profissional de saúde, uma médica bem conceituada, que infelizmente foi a óbito por conta de complicações de um vírus. Então os jovens também morrem, os jovens pegam o vírus. Para você ter ideia, hoje no Reino Unido, Israel e tantos outros países na Europa, mesmo com o número de vacina muito alto, estão tendo de fazer fechamento dos estabelecimentos, tomar medidas drásticas para realmente ter o controle do vírus. Nós sabemos que existe uma variante que aumenta a chance de transmissão desse vírus. Então, infelizmente, em alguns locais, principalmente na Bahia, no Nordeste, na região do Sertão, semiárido, a gente vê um pouco de relaxamento nesse sentido, que a gente deve reforçar a necessidade de algo mais enfático, para que as pessoas possam tomar cuidado para não escutar coitado. Então, com relação a ser sintomático ou não, o que significa isso? O vírus, de um modo geral, em torno de 70% das pessoas que vão se contaminar com o vírus, ou seja, que vão adquirir o vírus ele entra no seu organismo através das vias respiratórias. Né? Você inala, por isso a necessidade da máscara, para você evitar que o vírus entre pela sua via respiratória. Então, quando você é contaminado,
já tem um percentual que é bem definido, ou seja, 70% dessas pessoas que estão contaminadas, elas não vão apresentar qualquer tipo de sintomas, ou seja, elas vão ser consideradas assintomáticas. Mas essa pessoa, ela está com o vírus. E o fato de ela estar com o vírus, ela vai transmitir o vírus. Ou seja, ela pode levar o vírus a outras pessoas, né? E isso fazer com que, quando chegue em uma pessoa que tem um fator de risco maior, ela possa se manifestar de maneira mais grave, ocorrendo uma tempestade de inflamação no organismo do paciente, podendo levar a complicações severas. E em torno de 15% dos pacientes vão apresentar algumas complicações, ser mais sintomáticos. E os sintomas existem, principalmente do ponto de vista da síndrome gripal, né? Aquela característica de gripe, muito espirro, dor de cabeça, um pouco de coriza. Aí entra uma característica bem patognomônica, que é que a gente fala quando é bem característica, quando se perde o cheiro, quando perde o paladar, que nós chamamos tecnicamente de anosmia e ageusia, que a gente levanta a suspeita muito maior quando vê essas características, e também característica de febre, às vezes diarreia, porque ela se apresenta de uma maneira muito peculiar, diferente, muitas vezes que você não pensa no Covid, mas pode ser Covid. Doutor. Por quê? Porque o vírus ele pode se aplicar em vários pontos dos nossos órgãos e isso levar a alguns sinais e sintomas. Então, 15% podem apresentar algum desses tipos de sintomas e 5% pode ter uma necessidade de gravidade, então necessidade de um leito de UTI, né? Por isso que há uma necessidade de ter o cuidado, porque quando se pega em pacientes que têm um fator de risco de desenvolver complicações, isso pode agravar. Não significa que só vai para a UTI quem está doente, para quem já é idoso. Não, você vê jovens dentro de UTI, você vê jovens sendo entubados, você vê jovens, infelizmente, perdendo a vida. Então, esse cuidado é para todo mundo. Então, a gente não tem como determinar quem está com o vírus e quem não está. Então, por isso, nós temos sempre que encarar quem estiver ao nosso lado, que esteja contaminado, para que você tenha um cuidado maior. E esse cuidado passa em você usar máscara, fazer a lavagem das mãos, utilizar sempre o álcool, para você poder se proteger. Ô doutor, arrepios de frio ao corpo, arrepios de frio ao corpo dolorido, pernas pesadas, isso também se caracteriza já uns sintomas do vírus ou é mito, doutor? Bom, com relação, como eu te falei, ela pode se apresentar de várias formas no nosso organismo. Algumas pessoas podem até apresentar uma febre mais alta, outras nem tanto. Agora, tem característica muitas vezes de uma mialgia, que essa dor no corpo pode acontecer? Pode sim, porque o vírus ele se acopla em células do pulmão, células por exemplo, no pulmão qual é o principal risco? É aquela dispneia que nós chamamos, que é a falta de ar, né? Ela pode causar alterações respiratórias, a falta de ar. Ela pode causar numa região dos músculos uma dor muscular, essa que nós chamamos de mialgia, aquele corpo dolorido, como se tivesse o corpo todo moído, né? Você tem alterações a nível circulatório, então pode ter risco de formação de tromboses, né? Que pode ter sensação de peso na perna. Isso tem que ser avaliado pelo médico com muito critério e sempre colocando em mente que você tem um risco iminente, que nós estamos passando um período de pandemia. Então, todos os sinais e sintomas que qualquer paciente venha a relatar ao médico, nós devemos levar sempre em consideração e não deixar passar batido nada, porque hoje em dia tem que tomar muito cuidado com as características e sintomas que o paciente apresenta. Eu tive pacientes que às vezes eu suspeitei que eram Covid com determinados sintomas bem simples e que às vezes passava batido por outras situações, e que na verdade era Covid e o paciente, graças a Deus, ficou bem. Então, são características que podem sim ser do Covid, mas devem ser avaliadas, né? E ver qual o momento certo de fazer o exame, qual método deve ser utilizado, fio do nariz ou até mesmo um teste rápido. Muito bem, agora são 19h36 aqui pela 107 FM da Bahia. Estamos conversando com o Dr. Tiago Fonseca, ele que atende em diversas regiões, diversas cidades aqui da nossa região e principalmente aqui na região de Araci. Hoje, Dr. Tiago esteve mais cedo aqui em Euclides da Cunha, na Rádio Planalto, está na capital baiana. Se eu não estiver errado, o doutor pode até me corrigir se for o caso, se eu estiver equivocado. Doutor, eu tenho ouvido
falar bastante de uma reinfecção depois de 3 meses, quem teve a primeira, diríamos assim, a primeira parcela da chegada do Covid. Isso é comprovado, isso pode existir. Muitas pessoas estão apavoradas por conta disso, porque teve e estão com medo de ter novamente. O que é que o doutor pode trazer de novo em cima desse aspecto, doutor? Bom, excelente mais uma vez. Pode sim ocorrer o que nós chamamos de reinfecção, que é a pessoa ter tido o vírus em um determinado momento e tempo depois ele ser reinfectado, ou seja, pode ter uma cepa, ou seja, um tipo diferente do Covid, né? Porque o Covid, ele, por exemplo, o tipo do vírus da dengue, a dengue ele tem 4 tipos, tem dengue tipo 1, 2, 3 e 4, são variantes. Então, dentro dessas variantes, a gente pode ser contaminado com um tipo, mas depois pode se contaminar com outro, né? Então, ocorre sim uma reinfecção do ponto de vista do Covid. É uma realidade. O primeiro caso de reinfecção foi detectado na região de Hong Kong, em que o paciente ele chegou a ser confirmado em Hong Kong e depois ele foi para a Espanha tempo depois e foi reinfectado comprovadamente do ponto de vista científico. E isso se espalhou no mundo inteiro e aconteceu no Brasil. Inclusive, tive recentemente um colega médico que ele foi infectado, se eu não me engano, em julho ou agosto, e agora ele foi reinfectado novamente e tendo um quadro mais grave, justificando aquilo que a gente vê nas revistas científicas, nos estudos que comprovam do ponto de vista científico o que acontece com relação à doença. E comprova que o vírus, quando você é infectado novamente, há uma grande chance de ter uma complicação maior. Ele vem de maneira mais forte no seu organismo e isso é perigoso, né? Esse colega mesmo, infelizmente, ele precisou de ser entubado, ficou muitos dias internado na UTI, mas graças a Deus já teve alta. Mas é uma realidade, sim, por isso que a gente sempre orienta. Você que teve Covid, no momento de dar alta ao paciente, eu sempre oriento. Você tem que utilizar máscara, tem que manter os cuidados, porque você pode sim ser reinfectado com uma outra cepa do vírus, até porque, Telezinho, hoje, por exemplo, vi Euclides da Cunha, que é um período de que dia de sexta-feira é dia da feira livre, tem circulação de muitas pessoas e tem muitas pessoas de fora. É uma cidade que recebe muita gente de outros estados. É uma das maiores aqui da região. Uma das maiores da região, é um polo comercial muito bom. E isso pode fazer com que realmente chegue pessoas de outros estados para fazer entregas, enfim. E isso pode fazer com que circule outros tipos de vírus e você possa se contaminar. Então, tem que tomar cuidado porque o risco de reinfecção existe e também de complicação ainda maior quando você se reinfecta. Doutor, o danos nesse caso de reinfecção, ele é maior para quem está já na terceira idade ou ele não diferencia de idade, se eu sou jovem ou se o senhor tem uma idade mais avançada do que o Pelezinho? Há uma diferença não, doutor? Bom, quando você é reinfectado, você já está na fase de ser idoso, claro que no idoso sempre é um risco maior, né? Porque há um risco de uma tempestade inflamatória no seu organismo por causa do vírus. Mas isso também é um risco para o jovem, para o adulto, enfim, independente da idade, a reinfecção é algo perigoso. Esse colega que eu relatei agora, ele não tem nem 50 anos, é um jovem, né? Então, ele realmente, no caso dele, foi uma complicação ainda maior no segundo momento. No primeiro momento ele não teve praticamente nada, mas nesse segundo momento foi mais grave. Então, quando se trata, independente de ser jovem ou idoso, isso pode ser um risco. Mas, claro, os idosos sempre têm um risco aumentado por conta da idade, por conta, muitas vezes, de doenças que possam apresentar. Tanto que no grupo prioritário de vacinação estão lá os idosos acima de 75 anos, são os primeiros idosos que serão vacinados. Mas, até então, a vacina não chegou. Então, até lá, nós devemos manter o cuidado e proteger esses idosos, proteger as pessoas que a gente tem como ente querido, para que a gente possa realmente ver que esse vírus ele vai ser liberado o quanto antes. Mas para isso nós devemos ter o nosso comportamento realmente exemplar para que a gente não possa ter riscos de contaminação, de ver pessoas próximas adoecendo. Eu que estou no dia a dia vendo pacientes sofrendo, a gente vê o quanto é doloroso, a gente vê o quanto é triste, por exemplo, uma pessoa que está dentro de uma UTI não poder ter um acompanhante, os familiares têm que ficar esperando uma ligação da equipe para a gente passar o boletim médico. Então, o que a gente pede, quando a gente fala de maneira enfática,
é para justamente fazer com que as pessoas não passem por isso. Quem já passou sabe que é a realidade e com certeza hoje se cuida muito mais do que antes. Mas quem ainda não passou acha que é bobeira. Essa questão, doutor, do isolamento, o cidadão, a cidadã, ela ficar num leito de UTI isolado, sem ter o contato com nenhum membro da família, isso é uma situação que nos provoca uma reflexão, né, doutor, com essa doença, correto? Sem dúvida, Pelazinho, gera uma reflexão muito grande. Eu sempre gostei de conversar com meus pacientes, mesmo aqueles que estão na situação mais debilitada, tentando dar um certo conforto, porque do ponto de vista psicológico isso abala muito, né? A gente tem também que ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, dos seus familiares, né? Eu sempre autorizo que seja feita alguma chamada de vídeo para que os familiares possam ver o paciente que está internado, né? Aciono o pessoal da psicologia para poder dar um suporte a essas pessoas, mas a gente vê também muitos pacientes que infelizmente precisam de estar entubados, que precisam estar num suporte mais avançado, e isso é muito triste. A gente torce para que as pessoas possam sair logo, mas infelizmente muitas pessoas acabam perdendo a vida por um vírus danoso como esse. Então a gente deve realmente enfatizar as pessoas que nós não saímos da pandemia, ainda vamos passar um bom tempo com essa questão do vírus. A gente sabe que os reflexos da vacinação, a gente só vai ver qual é o principal objetivo, diminuir o processo de internamentos hospitalares, das mortes, mas isso a gente só vai ver, acredito que lá para maio, junho, essa redução de taxa de ocupação de leitos de UTI, por exemplo. A gente torce para que seja antes. Se tiver um número de vacinas chegando de maneira mais rápida, isso será muito mais rápido também. Porém, a gente tem que ter o cuidado, porque realmente nós estamos passando um momento muito difícil. Ô, doutor, o senhor convive nessa área, certamente já deve ter lidado com situações bem agravantes e com famílias desesperadas. Isso é doloroso porque a gente se coloca no lugar da família quando vê aquilo ali. Agora, doutor, mudando dessa área, deixando até um pouco do lado do seu profissionalismo, indo para a questão do humano, de nós mesmos, seres humanos, deixando o lado profissional para a vida normal nossa. Isso nos traz uma comoção grande, doutor. Sem sombra de dúvida. A gente sabe que na medicina nós temos que estar dia a dia lidando com alegrias, tristezas, sofrimentos, com dor, e a gente cria uma certa não resistência, mas uma naturalidade com o que a gente vê. Mas a gente jamais deve, claro, isso é de profissional para profissional, mas a minha opinião como ser humano, como médico, é de sempre ter a questão da humanidade, do humanismo, e ter empatia às pessoas. Eu sempre coloco os meus pacientes como se fosse eu estivesse atendendo um pai meu, uma mãe, ou um tio, um familiar. Então a gente tem que ter empatia às pessoas, porque a gente comove com a dor, com o sentimento das pessoas. Nós não devemos jamais deixar de ter essa empatia. Se deixar de ter empatia, eu acredito que independente da pessoa ter um calo com relação ao tempo, isso não deve existir. A pessoa estará no lugar errado. Eu acho que a pessoa tem que ter sempre a humanidade de atender as pessoas com respeito, de ter o cuidado com o paciente, porque a gente não sabe o que é a vida. A vida hoje, às vezes, a gente está ajudando, amanhã a gente pode ser ajudado, né? Então, existe uma coisa chamada justiça divina. Então, acho que a gente deve fazer o certo e a gente vai colher o certo. Então, deve, sim, sempre ter a empatia com os seus pacientes. Muito bem, agora são 19h45, pulou 19h46 na Bahia. Doutor Tiago Fonseca, médico profissional da área de saúde, fala conosco nessa noite aos microfones aqui da 107. Estamos ao vivo em vídeo e áudio pelo Facebook da 107, do Correio do Cumbi/TV, do YouTube e também do Instagram. Para quem é cadastrado no WhatsApp também está recebendo a notificação, está recebendo agora as informações. Doutor, eu ouço muitas pessoas comentar que o líquido, a água, o suco, ele ajuda bastante a não contrair esse vírus. É verdade? É mito? É verdade? Doutor, o que é que o senhor pode falar em cima desse assunto, doutor? Não significa que o fato de você se hidratar vai fazer com que você evite pegar o vírus. O que vai evitar de você pegar o vírus é realmente tomar as medidas de cuidado.
principalmente usar a barreira, né, física, que é a máscara, né? Quando você está conversando com uma pessoa que está de máscara e você estando de máscara também, a chance de infectar é praticamente nula. E quando você tem um distanciamento, se torna praticamente zero também. Então, o que ocorre é que você precisa se hidratar. Um paciente, por exemplo, que está confirmado com Covid, eu sempre oriento a hidratação severa, reduzir a ingesta de alimentos rico em açúcar, porque o vírus ele tem um tropismo, ou seja, uma predisposição a pacientes que estão com nível de açúcar mais alto, ele acaba fazendo com que possa servir de um processo de complicação. Então, é hidratar bastante. O fato de você hidratar é uma orientação comum, né, mas não vai evitar que você se contamine, né? Então, é diferenciar isso. A gente orienta, sim, fazer uso de frutas cítricas, por exemplo, suco de laranja, limão, fazer uso do gengibre. Isso pode te ajudar, por exemplo, própolis. O própolis é muito bom também, vai ajudar no processo de fortificar a sua imunidade. Mas se você não usar os cuidados do uso de máscara, lavagem das mãos, o distanciamento, álcool em gel, isso pode fazer, independente de você estar fazendo uso de água bastante, suco de fruta cítrica, usar o própolis, isso não vai dificultar a possibilidade de contaminar. Então, você tem que tomar os cuidados, reforçar a sua imunidade, mas mantendo sempre a questão da máscara, lavagem das mãos, higienização adequada, para que você possa realmente evitar a contaminação. Doutor, eu tenho uma outra pergunta aqui para o senhor. Doutor, a pessoa que contraiu o vírus, ela está com o vírus, certo? A gente sabe que há muitas figuras aqui em Euclides da Cunha que infelizmente descumprem a lei e não tem amor por ela e nem pelo próximo. E aí a gente sabe que há pessoas aqui em Euclides da Cunha que vão para a rua, está com sintomas, vai para a rua e de repente, doutor, eu me deparo com essa pessoa. Eu estou com a máscara, ela mesmo estando com a máscara e eu tendo um contato labial a cerca de 1 metro, há um risco de eu atrair ou de contrair, esse vírus da pessoa para comigo, doutor? Não? Bom, primeiro ponto aí é o seguinte, o paciente que está confirmado com o vírus e ele está circulando na rua, isso incide em um crime contra a saúde pública, é um atentado contra a saúde pública, que isso inclusive pode ter um processo de prisão para uma pessoa como essa. É algo errado, infelizmente as pessoas realmente deixaram de ter o cuidado com relação a isso. As vigilâncias sanitárias não têm como ter o controle 100% disso, porque são muitas pessoas contaminadas, a vigilância epidemiológica também não tem como estar colocando as pessoas amarradas dentro de casa, né? Tem que ter a conscientização dessas pessoas. Porque se essa pessoa acha que pelo fato de ter poucos sintomas, ou praticamente nenhum sintoma, quando está diagnosticado com o vírus, ela deve realmente ficar em isolamento, porque esse vírus chegar em outras pessoas. Qual é o objetivo do isolamento, da quarentena que deve ser feito? É você quebrar a cadeia de transmissão do vírus. Então, se você fica dentro de casa, num período de incubação do vírus, né, que dura em torno de 14 dias, você evita de você transmitir para outras pessoas. Agora, se você vai para a rua, você acaba transmitindo o vírus para milhares de pessoas. Porque se você circula, vai num comércio, você às vezes retira a máscara para alguma coisa, toca a sua mão no nariz, você coloca a mão em cima de uma bancada, outra pessoa vem e toca naquela bancada, pronto, aquilo ali você já pode estar contaminando outras pessoas. Claro, se você está de máscara e a outra pessoa está de máscara ali, distante, a chance de você receber o vírus é praticamente zero. Agora, qual tipo de máscara a pessoa está usando? Será que foi uma máscara adequada? Ou se foi máscara caseira que não tem camada suficiente? Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para saber a capacidade de proteção que essa pessoa está exigindo e que você também. Então, o primeiro ponto é esse, de que a pessoa que tem o vírus, ela deve estar dentro de casa no isolamento, obedecer a quarentena. E se você detectar, qualquer pessoa que está nos ouvindo, detectar que tem alguém que foi confirmado e está fora do período de quarentena e circulando na rua, entre em contato com a vigilância epidemiológica do município, através da Secretaria Municipal de Saúde, para que tomem as providências, porque isso realmente é um atentado contra a saúde pública, é um desrespeito à sociedade. Ô doutor, para as 2.600 pessoas que nos acompanham ao vivo em vídeo e áudio,
aqui a nossa transmissão. A gente não está falando pela zona do rádio, mas já estamos falando da questão que quem está nos assistindo. Muita gente, a gente percebe que temos mais de 2.600 pessoas que nos assistem pelas plataformas digitais, doutor. Você falou de máscara, então qual seria a máscara adequada? 1, 2 ou 3 camadas para que esse vírus ele não venha, portanto, romper e lhe trazer então esse dano, doutor? Bom, ótima pergunta. Quando você utiliza máscara, o ideal é que você faça uso de máscara com 3 camadas, porque você faz com que a proteção se torne maior. A gente sabe que no mundo ideal seria que a gente pudesse utilizar aquelas máscaras descartáveis de uso hospitalar, mas infelizmente não é de acesso para todo mundo. Se você observou hoje, eu estava com uma máscara que é utilizada em um hospital. Ela eu tenho de maneira descartável, a cada 3, 4 horas eu substituo ela por outra. A gente sabe que infelizmente nem todo mundo tem acesso a esse tipo de máscara, ou até mesmo aquela máscara N95, que é uma máscara de proteção ainda maior, né? Mas se você vai usar máscara caseira, utiliza máscara que tenha 3 camadas, porque você protege realmente tanto a pessoa que está tendo contato com você, quanto você se protege. Porque o que não pode é você ter uma falsa sensação de que está protegido. Tem pessoas que pegam qualquer tipo de pedaço de pano, coloca no rosto e acha que aquilo ali já é uma proteção para você, que está evitando que o vírus entre no seu nariz, na sua boca, né? Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Então a máscara, ela deve ter 3 camadas. Se a pessoa puder usar aquelas máscaras N95, que até está mais fácil agora nesses últimos dias, compra essa máscara N95, porque você pode armazenar ela, usar ela por mais tempo, né, do que as outras máscaras. E lembrar sempre, compra máscaras descartáveis, essas máscaras caseiras, lembra de lavar se puder lavar, mas também fazer uso de mais de uma, não ficar só com uma máscara, como algumas pessoas falam, que ficam 2, 3, 4, 5 dias com a mesma máscara. Isso aí que não pode, porque você perde a capacidade de proteção e é um risco de contaminação. Ô doutor, nesse caso aí, o cidadão, a cidadã, ele tem que trocar essa máscara a cada 4 horas, de preferência, como o senhor falou, a máscara, diríamos em 3D, que é 3 camadas, para ter uma proteção maior. Mas a questão é, essa máscara, ela deve ser trocada a cada 4 horas? Tem pessoas que viram o dia com ela, doutor? Não, essas máscaras caseiras não têm a necessidade de estar trocando diariamente, né? A cada 3, 4 horas. Mas o fato é que você, se for máscara caseira, ao final do dia você pode higienizar ela, lavar com cuidado, né? E ter pelo menos mais de uma dessas máscaras caseiras, porque você vai alternando os dias. Agora, a máscara descartável, que é como aquela que você viu eu utilizando hoje, ela é uma máscara que tem que ter a necessidade de trocar a cada 3 horas. O ideal, no mundo ideal, seria a cada 2 horas. Mas, infelizmente, nós temos poucas máscaras disponíveis, né? Mas temos a nível hospitalar, né? E ainda assim, a nível em hospitais de referência. Às vezes, em determinados locais de determinados municípios, infelizmente, não tem grande quantidade, né? Então, a gente tem que ir alternando com a máscara N95, você pode utilizar por mais dias, e utilizando máscaras caseiras também, enfim, tem que utilizar máscara. Agora, quando for máscara caseira, usar aquelas que sejam de 3 camadas. Agora são 19h55 na Bahia, faltando 5 para as 8. Doutor Tiago Fonseca, hoje é o nosso entrevistado. Estamos ao vivo em áudio e vídeo também, para quem nos acompanha através das imagens do Facebook da 107 e do Correio do Clube TV Bahia. Doutor, eu vejo muitas figuras alegando a questão do álcool em gel, ou gel em álcool, né? Não sei qual seria o nome apropriado, seria álcool em gel ou gel em álcool, mas vamos ficar com álcool em gel. Alegam que algumas pessoas têm problemas quase que não saem, de alergia, doutor. Qual a orientação, qual seria então esse álcool gel para as pessoas utilizarem? Há pessoas que alegam que está tendo danos, portanto, alergia que estão se provocando a algumas figuras, doutor. Bom, o álcool em gel, na verdade, ele é importante, né? Para que, por exemplo, você vai entrar no estabelecimento, você ter o álcool a 70 ali disponível, se não for o gel, pode ser o álcool a 70 que está bem líquido, né? Mas se você está tendo um ressecamento da mão por conta do uso excessivo do álcool,
você vai fazer o principal tipo de higienização, que é simplesmente a lavagem das mãos com água e sabão, que é extremamente eficaz e que ajuda a proteger realmente contra as contaminações. Você vai fazer a sua lavagem de maneira bem adequada. Agora, não adianta jogar água apenas e fazer de conta que está lavando a mão. Você tem que gastar pelo menos 1 minuto e meio lavando, esfregando a palma da mão, a parte da frente, a parte de trás, entre os dedos, nas unhas. Aí sim você tem uma lavagem da mão bem efetiva. Então, é da mesma forma quando a gente vai entrar no centro cirúrgico, a gente faz uma higienização das mãos para utilizar luvas cirúrgicas de maneira bem eficaz. A gente gasta em torno de 2, 3 minutos lavando as mãos, esfregando bastante. Então, nós devemos higienizar as mãos. Então, as pessoas que usam álcool e têm uma certa dificuldade, sentem um desconforto na mão ou tem algum tipo de processo alérgico, ela pode fazer a lavagem das mãos. Uma coisa que eu vi muito interessante aí em Euclides da Cunha, enquanto eu estava passando para aí a rádio, é que alguns estabelecimentos têm, inclusive, tem torneiras, né, tem pias com água e sabão para a pessoa poder higienizar as mãos. Então, isso é uma medida importante que as pessoas possam utilizar para poder higienizar a mão. Se não pode usar o álcool, lave bastante suas mãos, isso vai te ajudar bastante. Agora são 19h58, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, o bate-papo com o doutor, portanto, aqui dentro do nosso programa, Tiago Fonseca. Doutor, mais uma vez eu quero lhe agradecer pela sua participação gentil, democrática, os seus esclarecimentos, satisfeito. Esperamos contar com o seu retorno quanto breve, porque o nosso povo é carente de informação e quando se trata de saúde, então a gente tem que intensificar ainda mais essas informações. Eu costumo dizer, doutor, aqui no meu programa, ou nos programas onde eu participo, que a grande maioria da família brasileira, elas não gostam de ler, infelizmente isso é um fato, e o rádio, a TV, o jornal escrito ou falado, o comunicador, o apresentador, o repórter, o jornalista, ele tem um compromisso com a sociedade, então, de estar expondo essas informações, e é sempre importante ter essa informação para a sociedade. E eu fico muito feliz, muito grato pela sua participação mais uma vez, de uma forma direta, as informações para a família euclidense, família baiana, nação brasileira. E eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, desejando-lhe um feliz final de semana que está chegando aí sábado e domingo. Um excelente trabalho, uma excelente noite para o senhor, doutor. Muito obrigado, Pelezinho. Para mim é sempre um prazer estar conversando com vocês, falando sobre saúde e concordo com a sua orientação. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas não têm o hábito da leitura, então, é claro, a gente deve estimular que as pessoas possam ler, possam seguir o caminho da educação para um momento de transformação também, mas o momento em que elas têm informação com qualidade, levando essas informações de maneira mais rápida, é através da rádio, da televisão. Então, para mim é um prazer poder participar com vocês. Sempre suas intervenções, assim como o Nelson Santana na Rádio Planalto, são bem inteligentes e bem colocadas, fazendo com que as pessoas tenham o consentimento e o entendimento daquilo que a gente está falando. Então, as ondas da rádio, ela faz esse processo de conscientização, de orientação e fazendo com que as pessoas realmente possam se cuidar cada vez mais. Então, muito obrigado, um bom final de semana a você, a todos os seus ouvintes e até um breve, se Deus quiser, assim que você desejar, estou à disposição. Olha, doutor, a paz esteja contigo, com sua família, excelente trabalho, obrigado, excelente noite, doutor. Um abraço, uma boa noite, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, povão, agora são 20 horas na Bahia, 8 da noite, tá aí as informações, a participação de doutor Tiago Fonseca. Mais cedo, hoje ele esteve com a gente no Jornal do Sertão, aqui na Planalto AM de Euclides da Cunha, onde foram tiradas muitas dúvidas e hoje, agora à noite, ele voltou a falar com a gente, já que a gente sabe que o Jornal do Sertão é um programa bem reduzido, apenas 30 minutos. Aqui, como a gente tem mais um tempo, a gente resolveu tratar de outros assuntos dentro do aspecto da doença que hoje se chama coronavírus, que é o Covid-19. E é interessante que nós continuemos tratando, portanto, desse assunto. De forma que eu quero agradecer aqui
a vocês que ficaram conosco até agora, acompanhando aqui a nossa programação. Nós estamos ao vivo em vídeo e áudio do Facebook, e eu quero aqui agradecer a cada um de vocês acompanhando a nossa programação. Ao Walter Silva acompanhando, a Jaqueline Silva também, obrigado, um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. São várias e várias pessoas, aqui são centenas de pessoas. A gente percebe muita gente acompanhando aqui através do Instagram, através do WhatsApp, do Facebook também. Isso é muito gratificante ter os senhores e senhoras, meus corajosos e minhas corajosas conosco aqui no nosso programa. O nosso intuito do programa Show de Notícia não é denegrir a imagem de ninguém. O nosso intuito é prestar informação à sociedade, informação, como diz o doutor, de qualidade, informação com responsabilidade. Então, desde a área de saúde, da área jurídica, da área pública, dos reclames, dos anseios, das reivindicações, das cobranças, com relação às sugestões. Isso é que faz com que nós estejamos todos os dias aqui interagindo, conversando com vocês. Eu digo sempre aqui que você, meu camarada, você, minha amiga, meu amigo, você se torna para nós também um repórter, porque eu costumo dizer que o comunicador, ele não vive sem o ouvinte, sem o espectador, né? Porque se não tivesse vocês, o programa não vai ter o anunciante, não vai ter o patrocinador, não vai ter o colaborador, porque ele precisa, o colaborador, divulgar o produto, mas para tanto é preciso ter o ouvinte. E o ouvinte, ele precisa ter a informação de qualidade.